Graça e paz, boa tarde. Guias cegos guiando outros cegos. Certa vez, Jesus falou aos discípulos que vieram falar dos fariseus que eles eram esses cegos que guiavam outros cegos. Está lá em Mateus 15, a partir do verso 12, diz assim: aproximando-se deles, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizam? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos, guias de cego. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco, no barranco, quer dizer. Amém? A gente fala de fariseus pensando como a igreja do Antigo Testamento, que na realidade são os judeus, que são, na época de Jesus, como Jesus estava falando de cego guiando outros cegos, eles eram os doutores da lei, os fariseus. Existia um sinédrio, além do templo do sacrifício, né? Existiam os saduceus e o sumo sacerdote, e faziam parte de um sinédrio, onde julgava as pessoas pelos crimes que cometiam. Então existia essa igreja junto com o governo, mas na realidade quem governava era Roma na época de Jesus. Mas de Roma deixava o povo ter suas crenças, contanto que pagasse seus impostos e não levantasse rebeliões. Então, a gente vê que Jesus chama a igreja daquela época de guias cegos guiando outros cegos. Os líderes eram cegos. E a gente pode trazer para os tempos de hoje. A igreja sendo cada vez mais pervertida. A igreja que relativiza o pecado. A igreja que massageia o ego das pessoas. A pregação que as pessoas vão ouvir é aquela pregação que elas querem ouvir, não que Deus quer falar, e acaba levando todo mundo para o barranco, ou como eu disse, o buraco. E é uma visão que eu tive em janeiro, foi de abrir um buraco negro dentro da nossa igreja. E Deus me falou que era uma igreja pervertida, que nos leva para a igreja lá de Apocalipse, a igreja onde existia uma sacerdotisa chamada Jezabel, que falava que podia ser feito o que você quisesse, até traições, bebedeiras, fornicação, tudo era lícito, tudo. Depois só era pedir perdão e voltar. Mas isso é uma igreja pervertida. E hoje estamos vivendo momentos difíceis, onde o verdadeiro cristão é perseguido. Como a gente está vendo também, os próprios judeus estão sendo perseguidos pela mídia, pela nova ordem mundial. As universidades estão cheias de pessoas que relativizam tudo, a inversão de valores, o politicamente correto, tudo não tem humanidade nenhuma, não tem Deus. E o mundo está indo para o caos, para os fins dos tempos. Cada vez mais
o homem se destruindo, o próprio homem. E a igreja fica nesse dilema. Existe a igreja que prega o evangelho verdadeiro, existe a igreja que prega um falso evangelho. Desde a época lá dos apóstolos, como o próprio apóstolo Paulo falava, que aqui não é pregado o evangelho de Jesus, de Cristo. Aqui é outro evangelho, um evangelho que perverte, que nos leva à queda. A igreja hoje, muitas igrejas não pregam sobre salvação, sobre o Jesus crucificado, Jesus ressuscitado, Jesus que vai voltar. Não pregam que vai existir um arrebatamento e céu. A igreja prega aquilo que o povo quer ouvir, sobre bênção, bênção e bênção. E quer dizer que você está certo, que aquilo que você está fazendo não é errado, relativizando o pecado do homem. E na realidade o homem que conhece Jesus e o Espírito Santo vem habitar nele, tem uma modificação, tem uma transformação. O velho homem morre e o novo homem nasce. Lembra lá de Nicodemos? O novo nascimento da água e do Espírito. Uma purificação dos pecados e um renascimento do Espírito. Uma vida nova. A igreja não está pregando mais isso. A igreja é pervertida. Não que não exista igreja que pregue, ainda existe igreja que pregue isso. Mas guias cegos, guiando outros cegos. Amém? Tenha cuidado com isso. E você não está seguindo um guia cego. Deus abençoe a tua vida e da tua família.